bonsoir à tous. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse primeiro encontro noturno. Serão 3 noites, durante as quais vamos poder conversar com especialistas do cinema francês, que vão poder tratar, como falou Carolina, de temáticas relacionadas à mitologia, à literatura, à filosofia, através de grandes obras do cinema francês, da cinematografia francesa. Para mencionar alguns cineastas, teremos a oportunidade de conversar sobre filmes da Agnès Varda, ou de François Truffaut, ou até do Michel Gondry, essa noite. Justamente hoje temos o prazer de receber a Julia Mas, a professora na Faculdade de Comunicação do Uniceu, que vai falar sobre o filme La Science des Rêves, de Michel Gondry. Temos também o prazer de contar com a presença da Maria Cecília de Miranda, da Faculdade de Filosofia da UFMG, quem falará sobre o filme Quand tu liras cette lettre, de Jean-Pierre Melville, e o professor Teodoro Renaud Assunção, da Faculdade de Letras da UFMG, sobre o filme Nuit et Brouillard, d'Alain Resnais. Gostaria de lembrar que a programação completa das 3 noites está disponível no site da Aliança Francesa de Brasília e de Belo Horizonte. E antes de deixar a palavra para meu colega Yves Maé, gostaria de agradecer de todo o coração Carolina Assunção, da Aliança Francesa de Brasília, e Maria Cecília de Miranda, da UFMG, pela organização desse evento, e desejo uma boa noite para todos e todas, agradecendo a presença de cada um. Merci beaucoup. Je te laisse la parole, Yves. Merci, Mathieu. Boa noite a todos. Olha que agradável essa crise da Covid. Graças a isso, estamos numa vida virtual que nos permite nos encontrar assim entre Brasília, Belo Horizonte e além, porque eu sei que vai ter um professor dos Estados Unidos que vai intervir dentro da programação. Muito obrigado pela essa nova parceria com a UFMG, nossos amigos. Muito obrigado pela iniciativa também, Aliança Francesa de Brasília, parceiros de sempre. Obrigado, Cecília, Mathieu, Caroline, etc. Que bom falar do cine, porque o cine precisa. A Covid não traz só o agrado desses encontros virtuais. Também foi 2020 foi um ano terrível para o cine no mundo. Na França, por exemplo, os cines perderam 70% das receitas, por ter fechado as portas. Houve 50 filmes na França que não se fizeram por causa da Covid no ano passado. Essa situação é uma situação muito frustrante para quem ama o cine, e vocês todos, com certeza, amam o cine por estar presentes hoje nessa reunião, nesse bate-papo. E o que é frustrante não é a falta das imagens, porque estamos num mar de imagens, submetidos todos os dias a essas imagens. O que faz falta é a experiência do cine, é a sensação do cine, a mágica do cine. E estava pensando hoje, estava lembrando um ensaio do Roland Barthes, en sortant du cinéma. E então busquei um troço que tinha na memória, fiz uma tradução mais ou menos, mas eu vou ler esse troço, porque eu acho que é a narração exata da experiência que nós temos no cine. Roland Barthes diz: há outra forma de ir ao cine que é armado do discurso da contra-ideologia, deixando-se fascinar ali 2 vezes, pela imagem e pelo que está no entorno, como se eu tivesse 2 corpos ao mesmo tempo. Um corpo narcísico, que olha, perdido no espelho próximo, e um corpo perverso, pronto a fetichizar,
não a imagem, mas precisamente o que a excede, a textura do som, a sala, a escuridão, a massa escura dos outros corpos, os raios de luz, a entrada, a saída, enfim, distanciar, decolar. Complicou com uma relação, complicou com uma relação, uma situação. O que uso para me distanciar da imagem é, em última análise, o que me fascina. Estou hipnotizado pela distância. E essa distância não é crítica intelectual. Trata-se, por assim dizer, de uma distância amorosa. Haveria, no próprio cinema, tomando a palavra no seu sentido etimológico de separação, um gozo possível da descrição. Essas eram as palavras de Roland Barthes para descrever essa experiência que nos faz falta a todos. Mas, por enquanto, falemos de cine. Bom encontro. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho do filme La Science des Rêves, do Michel Gondry, com os aspectos, né, focado um pouquinho mais na direção de arte. Eu fiz esse recorte, falar de brincadeira e sonho dentro desse... Gente, esse é um sacola. Ele está querendo participar do encontro, né? É um encontro muito legal. Então, vamos lá. Bom, esse filme, para quem não assistiu, tem o personagem principal, que é o Stéphane, que ele vai a Paris depois que o seu pai falece, trabalhar como desenhista de calendários, e ele se apaixona pela vizinha dele, que é a Stéphanie, e os dois têm o hábito de criar objetos, brinquedos, os dois são meio excêntricos, são personagens meio excêntricos. E aí, só que essa relação, ela não é recíproca, né? O Stéphane fica apaixonado sozinho, e quem vai gerir essa relação é o sonho. O Michel Gondry, ele tem vários filmes bem famosos, né? Não sei se vocês conhecem o diretor. Eu escolhi esse porque eu acho a direção de arte dele é muito poética, muito lúdica, muito simpática. Eu sou fã do diretor por isso. Direção de arte é a minha praia, então... E todos os trabalhos dele apresentam esses mesmos aspectos mais artesanais, né? Uma direção de arte bem artesanal. Ele fez também, dirigiu 8 episódios de uma série que chama Kirin, que é super linda também. E também ele é muito conhecido por fazer videoclipes, dirigir videoclipes. Tem vários artistas, né, muito famosos, de Paul McCartney, aí Björk, enfim, Rolling Stones. Ele realmente é a praia dele também fazer vídeos musicais. Não passa com a... passa. Bom, então, a seleção, né, do tema que eu vou falar rapidinho hoje um pouco é dentro desse recorte dos sonhos e das brincadeiras. O filme, ele fala sobre esse universo onírico. O personagem é um personagem que tem... O Stéphane, ele tem uma espécie de sonambulismo que não é mostrada, né, a realidade do sonambulismo dele, mas é mencionado que ele tem dificuldade de diferenciar sonho e realidade, né? Ele vive os dois universos de maneira confusa. Então, esse aspecto, né, esse tema do sonho, ele já é colocado desde o primeiro momento do filme. Você tem a apresentação do personagem e entra esses cartões de apresentação dos créditos, e com uma narração do Stéphane, né, falando que eles estão dentro de um sonho. E já aqui também tem uma brincadeira de confusão de realidade e universo de sonho, quando ele fala de um artista chamado Duke Ellington, e aí tem uma tradução, uma brincadeira com Duck Ellington, e aí é um pato, né, e não o próprio artista. O show é do pato e não de um homem. Então a gente já se situa aqui, né, com esse certo humor dentro desse universo onírico, já nos créditos do filme.
Bom, como eu falei, eu vou, né, focar na direção de arte do filme, e direção de arte também pode ser chamado de design de produção, principalmente os Estados Unidos usam muito esse termo. E esse universo é o universo da concepção plástica do filme, né? É a equipe que vai orientar tanto a cenografia, o trabalho de cenografia, de figurino, maquiagem, cabelo, e efeitos especiais. Trabalha, obviamente, junto com a direção geral do filme e com a direção de fotografia. É um trabalho, né? Enfim, o próprio cinema é um trabalho em equipe, então nada é feito sozinho. Né? Mas ajuda muito, né? O trabalho da direção de arte ele é muito importante para a construção da atmosfera do filme, né, da obra. E na equipe de direção de arte desse filme, a gente tem a Anne Chakravarty, não sei se qual sotaque eu vou ler o sobrenome dela, o Pierre Pell e a Stéphane Rosenbaum. Eu não vou entrar especificamente no mérito, né, do trabalho dessas pessoas, porque como a obra do Gondry sempre apresenta esse elemento lúdico e artesanal, eu atribuo muito a ele essa essência, né, a característica do diretor mesmo, e não tanto só da equipe de direção de arte. Bom, então, sonhos e brinquedos, né? Como que a direção de arte vai apoiar a narrativa nesse filme, como que isso vai aparecer, reforçando, né, essa história das brincadeiras e dos sonhos na Science de Rêve. Pela cor, pelo uso da cor, pela cenografia e pelo figurino. Principalmente pela cenografia. Eu acho que é o grande lance desse filme são os objetos de cena, que são muito interessantes, trabalho bem artesanal dele. Então, vou começar por ela. O que é mais interessante desse filme e do Michel Gondry, de vários trabalhos dele, né, o uso de materiais alternativos, objetos criados artesanalmente, os brinquedos, as invenções malucas, que dão todo esse ar de infância, né, de brincadeira para o filme. Também, né, todo esse lugar de criatividade, e os próprios personagens também são personagens muito criativos, então faz todo o sentido que os objetos de cena sejam criados, né, sejam inventados por eles, já que eles têm esse grau de artistas mesmo, né, dentro da história. E esses objetos criados, que não existem, né, prontos, digamos assim, na realidade, eles vão ajudar também a construir a atmosfera onírica, né, a reforçar o aspecto do sonho. E também ajudar na confusão, né, na transição do espectador entre realidade e sonho. Aqui a gente tem uma imagem do estúdio onde o Stéphane produz os seus sonhos. Ele filma algumas coisas, ele tem até um chroma key aqui no fundo, que é onde ele cria essas imagens que ele sonha enquanto ele dorme. Então, dá para ver que os materiais são bandejas de ovos, né, papelão, então são muito alternativos, e é uma direção de arte que aparece, porque geralmente a direção de arte ela é feita para ficar invisível, para o espectador não perceber que está vendo o cenário, né, para ele entrar na história de maneira muito natural. Então, quando você faz com que a estrutura, né, a linguagem audiovisual apareça, e aí, no caso, a gente está fazendo a cenografia aparecer de uma maneira muito gritante, você se afasta do real, dessa sensação de realidade, né? Então, ele vai usar muito esse aspecto principalmente dentro das cenas de sonho. E aí é muito interessante também a cenografia como forma de apresentação dos personagens, né? As primeiras duas cenas dos dois personagens mostram como eles têm já uma relação aí diferente com os objetos e os brinquedos, né? O Stéphane, ele é um personagem bem infantil, bem infantilizado mesmo, ele parece uma criança, tem várias cenas em que ele é uma criança, digamos assim, né, no seu comportamento, e ele, não à toa, dorme no quarto que ele deixou, né, intacto desde a sua infância. Então, um quarto de menino, de criança, que ele mal cabe na cama, e tem todos os brinquedos ali daquele período, né, de décadas atrás, que ele vai reviver aquilo. Ele ainda é essa criança, ele não deixou de ser. E a Stéphanie, ela é uma artesã,
E ela também vai ter brinquedos, mas a Stephanie, ela tá muito ligada ao real, ao aspecto real. Ela é o pé no chão, o personagem que tá né, com as suas bases na realidade. E por isso também esse relacionamento não vai dar certo, porque o Stefan tá no mundo dos sonhos, das ilusões, e a Stephanie tá vivendo o real. E aí dá para ver que os brinquedos dela são diferentes, não são brinquedos infantis, né, tão infantis. Você tem coisas de artesanato variadas, mas não são exatamente brinquedos, são mais peças decorativas, digamos assim. Bom, aqui um exemplo dos materiais alternativos, né, para construir os cenários. Tem muito uso de stop motion nesse filme, também nas cenas de sonho. Então, como eu falei, isso vai reforçar o aspecto onírico, né, esse universo onírico. Aqui é a cidade que ele constrói com a ponte com o próprio nome, porque o nome dele é Stephanie Wu. E aqui também uma cena em que eles estão brincando com uma das invenções do Stefan, que é uma espécie de leitor de mentes. E dá para ver que é um aspecto bem artesanal mesmo, né? São capacetes de bicicleta, um cordão, é tudo muito, muito falso, digamos assim, né? A intenção é essa, é parecer falso. Aqui tem outros exemplos. Nossa, eu amo, eu sou fã, né, desse filme, gente. Então tem os bonequinhos de feltro, essa colcha de retalhos que a Stephanie faz, e aí os bordados são animados na cena, que ressalta também todo o aspecto mágico e poético mesmo do artesanato. Inclusive essa cena, o Stefan está falando que ele queria expor as obras da Stephanie, porque elas parecem mágicas mesmo, né, no olhar dele, que é um cara que aprecia o brinquedo e o fazer, né, manual. A Stephanie, ela ganha, assim, essa aura, né, porque ela tem um trabalho muito bonito de artesanato, né. Aqui também várias cenas em que a cenografia no sonho, ela é substituída completamente por artefatos manufaturados, né, aqui são uma espécie de alpes de tecido. E, enfim, aqui também tem uma das invenções malucas dele, que é o máquina do tempo de 1 segundo. Você só volta 1 segundo no tempo ou avança 1 segundo no tempo. E aqui também, né, é uma cena que se repete, alguns objetos vão se repetindo, já que está tudo dentro da imaginação, né, do personagem, que é essa máquina de barbear que vira uma tarântula e depois ela reaparece como uma máquina de escrever, porque ele fala no início, né, que o sonho é uma mistura, é uma confusão de vários pedacinhos do seu dia, enfim, com outros elementos, que você bota numa panela, inclusive, mistura. E aí um outro momento, né, uma outra questão que a cenografia, os objetos de cena contribuem para deslocar o espectador, fazer essa confusão, também o personagem, né, os personagens, entre a realidade e o sonho, se dá, por exemplo, aqui tem vários momentos, eu trouxe só um pelo tempo. Aqui a gente tem o sonho da Stephanie, ela estava sonhando com essa tartaruga e esse louva-a-Deus na lua, e ela é acordada. Só que quando ela acorda, até aquela fase de transição, né, que a gente começa a acordar e tá meio na vigília ainda, e aí o sonho dela é transportado para o apartamento dela. Então eu saio, né, do universo do sonho, vou para a realidade, mas uma parte da imaginação não deixou, né, eu não corto completamente essa ligação entre os dois mundos. Então, isso é bem interessante no filme, isso acontece várias vezes. O Stefan sonha que teve seus pés congelados e ele acorda com os pés dentro da geladeira, por exemplo. Assim, né? Não tem explicação lógica, porque essa é a liberdade poética do filme. Ou então nós estamos acompanhando uma cena no real, no universo real, um diálogo assim, super normal. De repente, a gente é transportado imediatamente para o universo onírico, porque os dois personagens estão sonhando juntos. Isso acontece várias vezes, aqui com a água de celofane, os algodões que a Stephanie joga para o teto, e eles ficam suspensos como nuvens. É muito poético, muito lúdico, muito delicado também. Ele também faz muitas essas imagens com água, né? Outros filmes também têm esse recurso de fazer o personagem flutuar dentro de um tanque,
né, mas com outro fundo, com um fundo real, como se ele estivesse voando, só que flutuando. Então, aqui já são momentos em que a gente é completamente afastado, né, da sensação do real. E aqui é um exemplo de quando o Stefan sonha com o quarto da Stephanie. Então, ele reproduz todo o quarto da Stephanie, só que dentro de uma caverna. Mistura também aí os dois mundos, as referências, né, dos dois mundos. Bom, o figurino ele também vai fazer esse jogo de realismo e brincadeira, ancorando o espectador e suspendendo, né, dessa questão do real. Aqui dá para ver claramente, né, o Stefan com uma roupa completamente louca, né, não sei, até também podemos dizer infantil, né, essa fantasia de gato, enquanto isso é dentro do sonho dele, só que ele está exatamente no momento de transição de dormir acordado, né, de sonhar acordado. E a Stephanie, ela não participa dessa loucura, dessa alucinação, né, digamos assim. Então, ele puxa ela para dentro do sonho dela, mas ela está sempre, né, ela é o real, então ela não vai. E tanto que ele acorda nesse momento, e aí, enfim, tem toda essa comunicação meio, né, que se esbarra ali. E isso também aparece em outros momentos, né, os figurinos em geral desse filme são extremamente realistas, não tem muita coisa assim fora do normal, realmente só com o Stefan, que ele aparece com essa fantasia, tem uma hora que ele aparece com a mão gigantesca, e o amigo dele, né, que é meio bobo, também é meio crianção, ele parece um adolescente que não cresceu, o Gui. E aí o Gui também tem esse aspecto mais engraçado no figurino dele, né, que ele usa, que ele fala que ele é punk, enfim, mas claramente ele não é. E aqui tem uma referência também a filmes eu não esqueci a palavra. Ai, gente, eu vou esquecer a palavra completamente aqui. De mistério não, mas de polícia, né, de policial, enfim, dos anos 40, uma roupa meio dos filmes no ar, assim. Então tem um detetive era o que eu queria falar. Aqui tem esse momento de sonho também, que eles se caracterizam com essas referências. Então o figurino também, né, brinca com um realismo muito forte em todos os personagens, e de vez em quando ele te tira disso com uma caracterização bem fora, né, do comum. Bom, e na cor, a cor é bem interessante. Esse filme ele é um filme que tem um aspecto visual bem sério, assim, bem realista mesmo. Essa é a paleta que eu tirei de várias cenas, construir esse quadro aqui com as cores de várias cenas. E aí a interpretação da cor ela fica mais livre, né? Porque vai depender muito também da leitura que você está fazendo, né? Enfim, essa questão da psicologia das cores, o que você está levando em consideração. A minha interpretação, ela foi um pouco para o lado dessa dualidade entre situações mais confortáveis ou menos confortáveis e também a questão da realidade do sonho, que é fundamental para a narrativa. Então, aqui tem algumas cenas, né, com suas paletas, e ficou claro para mim, assim, que todos os ambientes que pertencem a Stephanie, eles são mais quentes, eles estão mais próximos dos vermelhos, tem muito marrom nesse filme em geral, mas isso me chama muito a atenção, né, porque a Stephanie representa o que o Stefan sonha, o que ele admira, né, que é esse ambiente mágico de artesanato, digamos assim, de liberdade criativa, etc. Enquanto que o escritório é um ambiente super frio, então ele vai puxar muito para os verdes. O quarto do Stefano já vai ficar no meio do caminho, vai ter uns azuis. Eu identifiquei muito a cor do Stefano como azul, principalmente por causa do estúdio, que é o lugar onde os sonhos são construídos, e é o lugar que mais apresenta azul, e que é o lugar que apresenta mais cores saturadas. Esse é o ambiente mais saturado que você tem, por causa do chroma key também. E o quarto dele, quando criança, também tem vários elementos azuis. Então, eu identifiquei muito que... E aí faz todo sentido se você pensar que o azul e o vermelho são cores, né? Um puxa para o frio, um puxa para o quente. E o Stefano e a Stephanie são complementares, né? No sentido de que ela está puxando, né, o filme para o aspecto da realidade e ele puxa para a imaginação.
Bom, é isso. Vou encerrar com uma citação do Arlindo Machado, que eu achei muito interessante, porque o filme, em determinado momento, ele próprio se assume enquanto filme, numa cena em que eles vão... em que ele fala para a Stefania, assim, ele está dentro do estúdio, vai estar aqui, né? Ele vai filmar uma cena de sonho. E ele fala, por que não fazemos a cena, tal? E aí, toda a linguagem audiovisual está sendo assumida nesse momento, né? Quando ele fala, vamos fazer uma cena, literalmente, a gente vai fazer a cena em que você vai receber o meu presente, que é a cena que nós vamos assistir. Então, o Arlindo Machado tem esse texto que brinca, né, com cinema e sonho, faz uma relação aí entre os dois elementos. Abro aspas. Máquina de moldar o imaginário, o cinema induz no espectador percepções que se fazem passar por representações de um mundo interior. O cinema é sonho também, né? E eu achei essa cena super interessante, porque ela assume isso. Bom, c'est tout. Merci pour l'écoute. Aqui o meu e-mail para quem quiser depois entrar em contato comigo. Muito obrigada, Carolina, pela apresentação, pela parceria, e agradeço também muito a todos que estão presentes, e especialmente aos professores Mathieu e Yves, diretores, respectivamente, das Alianças Francesas de Brasília e de Belo Horizonte. Nós ficamos muito felizes e honradas de fazer esse trabalho em conjunto. Aqui eu represento, né, também a UFMG, então como coordenadora junto com a Carolina, e é uma alegria sempre trabalhar com a Carolina, tão competente, tão diligente em tudo que faz. Então, muito obrigada também ao Igor, aos monitores, Romana e Naila. E obrigada a todos vocês pela presença aqui hoje. Eu gostaria, então, de compartilhar a tela, por gentileza, Carolina. Já posso fazer isso? Pode, Igor. O Igor está Pode sim. Tá. E fazer minha apresentação, que é um pouco mais trágica, de certa maneira, em comparação com a Júlia. Muito obrigada, aliás, a Júlia e o Teodoro também pela companhia nessa mesa. É um prazer encontrá-los. A Júlia pela primeira vez, o Teodoro já é um colega de longa data da UFMG. Bom, o meu tema, então, é o filme do Méville, né, quando leres essa carta, Conexões à Francesa, né, Méville, Ophuls e Salles Gomes. Né? Jean-Pierre Méville é um cineasta francês, né, que nasceu em 17, faleceu em 73. É um grande cineasta, né, fez um número relativamente pequeno de filmes, né, e talvez seja mais conhecido pelos últimos filmes que fez, né, em particular, vocês veem aí, com grandes atores, importantes atores, como François Perrier, do Orfeu, do Cocteau, Bourvil, Yves Montand, né, que aparece na divulgação desse curso, né, por causa do filme do Marcel Carné, e Alain Delon, que trabalhou, né, em outros filmes também, com Méville, e com quem tinha uma relação de amizade muito grande. Né? E esses filmes que Méville faz, né, relativos a esse mundo, ao filme noir, ao filme de gangues, é interessante que a gente perceba, né, esses filmes nessa chave de uma transposição, né, também, não só de um tipo de cinema americano, que ele admirava muito, mas um cinema que herda da antiguidade alguns aspectos, se não da tragédia, como ela ocorreu no famoso século V grego, antes de Cristo, mas do tema do trágico, que, por sua vez, tem uma conexão com a tragédia. Né? Então, aí vocês têm uma citação de uma entrevista que o Méville deu, eu não dei o link aí, mas é fácil achar no YouTube, porque o link é enorme do YouTube, mas ele fala o porquê, né,
desses filmes de gangster e que os gangsters são perdedores patéticos, né? O filme do qual a gente vai tratar não é um filme de gangster, mas ele tem elementos, né, a figura quase que aí de um anti-herói, né? Que é o filme, então, Quando tu lirás sete letras. Esse filme, ele é o quarto filme do Melville, se considerarmos, né, o primeiro filme, que é um curta-metragem, né, e 2 outros filmes, principalmente o primeiro, é um filme famosíssimo, né, maravilhoso. Bom, é difícil escolher, né, qual o melhor do Melville, mas esse filme, então, é o quarto filme, né, e tem como protagonista Juliette Gréco, né, uma grande cantora, também francesa. E desses 3 filmes, é interessante que, exceto pelo primeiro filme, né, há uma predominância da figura feminina, o que não acontece nos outros filmes, digamos, do segundo grupo do Melville, né? Mas o tema comum do isolamento, do destino e da dificuldade também de relacionamentos, né? Um tipo de amor também não realizado, ele é recorrente na obra de Melville, né? Então, mesmo que nesse primeiro grupo haja uma ênfase, né, por exemplo, em figuras femininas ou em alguns temas, diferentemente do segundo grupo, certos traços em comum permanecem, né? O próprio Melville não gostava, né, dizia pelo menos que não gostava desse filme, né, quando leu essa carta, dizia que podia ter sido feito por qualquer outro filme, outro cineasta francês, né? Mas, na verdade, a gente já encontra ali grandes elementos, né, da filmografia dele, grandes elementos de estilo, né? E é interessante que o filme, hoje, ele foi restaurado em 2017, né, se não me engano, e hoje ele é apresentado, né, a divulgação dele é o filme não visto, né, de Jean-Pierre Melville, ou o filme, né, do diretor de Bob Le Flambeau, Samurai, né, Arm of Shadows. Então, esses filmes posteriores do Melville e o sucesso e a receptividade, né, dele, de certa forma, levam a uma outra visão desse filme, né? Mas vejam, por essa foto, inclusive, que eu escolhi aí, vocês já veem, né, apesar dos nomes, aí tá falando um pouco, esse estilo, né, e aí uma profundidade de campo, né, a la Orson Welles, né? Então, é um filme também bastante elogiado, né, em muitos aspectos no seu estilo, né? Qual é a história desse filme, o argumento principal, né? Thérèse é uma religiosa que tem que deixar, né, o convento pelo acidente que houve com seus pais, né, e a sua irmã mais nova, então, não tem condições de conduzir a loja que eles tinham, e também é uma jovem, então ela deixa, né, a contragosto, o convento para ir, né, viver no mundo, né, na cidade. Aí vocês têm uma primeira imagem da irmã dela, Denise, que um dia, quando tem que sair, fazer uma entrega, conhece, né, Max, que é um sedutor, né, ele luta boxe, ele é mecânico de uma oficina, e aí, nesse momento, ele está justamente puxando, né, uma echarpe que ela ela estava na mão, né, andando, e os dois começam a conversar, e tem, né, um primeiro encontro, e ela fica entusiasmada, digamos, com ele, né? Mas, como eu disse, ele é um sedutor, né? Aí ele tentando seduzir, né, a Irene, né, uma outra personagem do filme, e aí numa outra cena, né, essa cena inclusive tem na divulgação do filme, né, tem um aspecto cômico, ele chega e essa moça está nua e segurando tipo uma bola, um balão, e ele diz que ele é um amigo e coloca, né, o cigarro, né, na bola, enfim. Mas essas cenas, né, essas imagens mostram, né, um pouco o espírito, né, de Max, né? E logo depois dessas cenas, nós temos um conjunto de 3 cenas muito próximas, né? Dessas 3 mulheres que giram de um pouco em torno dele, né? Mas não que sejam mulheres passivas, né? A gente tem que ter o cuidado também de ver nesse filme, né,
um aspecto interessante, como nos outros filmes que a gente vai ver do Orpheus e do Paulo Emílio, como essas mulheres são ativas e como esse filme, né, mostra algo que não era comum também se mostrar, que é a questão do desejo, né, de diferentes maneiras, mas a manifestação delas do seu desejo. Aí Denise, né, deitada, ela acaricia, né, o lenço em que ele tocou, né, aquela echarpe que ela, né, que ela estava usando. Logo depois dessa cena, o Melville faz isso numa sequência, né, mostrando essas três mulheres, né? A irmã dela, Thérèse, se veste, né, para dormir e se veste de uma maneira, né, que ela tenta ocultar o próprio corpo, né? Mas ao mesmo tempo que tem toda uma reserva, né? A gente vai ver várias cenas em que um erotismo, uma sexualidade se manifesta de uma maneira muito forte. E principalmente o final desse filme é ambíguo também, né? E Irene, né, no hotel, com um negligê, uma roupa, né, a imagem dela aí não aparece tanto à frente, mas um vestido, né, de uma maneira muito elegante e chique para dormir, né? Mas são três mulheres que, de maneiras diferentes, né, determinam e escolhem certas ações, exceto, né, a primeira delas que eu mostrei, que é a Irene, porque ela é estuprada, né, nesse filme, quando ela vai entregar uma encomenda para a Irene e o Max está no quarto, né, do hotel e ele a violenta. É uma cena que não é, né, muito rápida, não é mostrada, na verdade, a cena, mas é uma violência muito grande e a razão, né, essa é a razão dela deixar uma carta para a irmã e tentar se matar, se jogando no mar, né? Essa tentativa de suicídio, frustrada porque ela é salva antes, quando Thérèse descobre, ela chantageia Max, né? Ela fica sabendo que foi ele que fez isso, e como ela o chantageia? Porque ele havia sido acusado, né, de provocar um acidente no carro da Irene. Ele tentou roubá-la com um amigo dele, Briquet, que trabalha no mesmo hotel, e depois desse roubo, ele, na verdade, queria matar o amigo dele, né? E ele pensou que ele fosse entrar no carro, né? Era isso combinado, para pegar o carro. Mas a Irene teve que entregar uma carta de emergência e pegou o carro. E o carro estava, né, já preparado para ter um acidente. Sabendo, né, dessa situação, embora ele não seja provado contra ele, que né, ele foi o causador disso, mas ela sabe da situação e o ameaça, dizendo que ele vai ter que se casar com a irmã dela. Então, essa ideia de honrar, né, já que ele a violou, que ele vai ter que se casar com ela. A partir daí, ele começa a frequentar a casa delas e a loja, né? E o que acontece é que ele desenvolve um grande interesse, né, por Thérèse, e ela também, né, dá a entender isso. É uma cena muito interessante dela se rezando e colocando a mão dentro de uma gaveta e fechando a gaveta para se machucar, como se fosse um martírio, né, para controlar esse desejo, embora ela diga para ele que ele seja desprezível, né? Mas o que a gente vai ver, né, nesse momento que ele segura, né, atrás do balcão a mão dela, né, várias situações desse tipo vão acontecer, né? Uma cena muito interessante, o uso da fogueira por Melville é muito, do fogo, da chama, também é muito sugestivo, isso acontece também no Silêncio de la Mer, né? Essa cena em que estão queimando algumas caixas e vem, né, um papel e queima a saia, começa a queimar a saia dela. Aí, imediatamente, o Max a segura, tenta tirar aquele fogo, mas eles caem no chão, uma cena, né, bastante erotizada também, né? Mas tudo, no meio de tudo isso, há, né, a constante manutenção dela, da sua reserva e a preparação para o casamento de Max com Denise, né? No final, quase do filme, Max rouba, né, um conjunto de joias que havia sido dados pelos avós, né, da Denise e da Thérèse,
e sai da casa, porque a intenção dele, ele já havia dito, né, para ela que não queria se casar com a Denise, a intenção dele é fugir e ele quer que ela vá junto com ele. Ela percebe esse roubo e sai atrás dele, tem esse encontro na praia, ela se nega, né, a ficar com ele, e em certo momento, inclusive, ele, quando ela diz que vai contar para as pessoas sobre aquilo, sobre o roubo, ele joga uma pedra e acerta nas costas dela, ela cai, é uma cena muito impressionante, lembra um pouco o êxtase, né, quando ele está segurando ela, o êxtase de Santa Teresa, mas, enfim, ele implora e diz da paixão dele por ela, mas ela, né, tem esse momento em que o cabelo já está solto, né, e ela manifesta, né, uma ojeriza e diz que jamais ficará com ele, né? Então, esse é, né, uma parte principal do argumento do filme, né? As cenas em que as cartas aparecem, né? A primeira carta e a causa, né, da saída, da tentativa de suicídio de Denise, né, é o estupro, e Denise redige essa carta e entra, ela está no cais do porto, e entra para um barco e se joga no mar, né? Mas ela é salva, né? E quando ela está em casa, já repousando, Thérèse vê essa carta, né? E aí ela entende toda o que havia acontecido, né? Uma outra carta importante, como eu disse, é a carta de Irene, que vai enviar essa carta para o notário e tem que sair de emergência. E ela pega um carro que foi preparado para ter, né, sofrer um acidente, mas não para ela, mas para o Biquet, né? A outra carta, né, é a carta de Biquet, que já está no Marrocos, né, e que escreve para Max, e isso é muito curioso, né, essa relação também entre eles dois, digamos, né, bandidos aí, né, mas ele escreve chamando o Max para ir para o Marrocos, e é curioso que, apesar, né, de Max ter tentado matá-lo, ele precisa da ajuda do Max para certos negócios, tá, né? Max, então, decide ir embora. Esse momento aí, ele já saiu da cidade, ele espera que Thérèse vá encontrá-lo, né? E ele escreve uma carta para o Biquet, né? Veja, o início é o mesmo da carta da Denise para a irmã, né? Que dá o título ao filme, né? E ele escreve que quando o Biquet, quando ele ler a carta, ele já estará, né, indo para o Marrocos, né? E ele saindo de do trem, da estação de trem, do restaurante, né, já comemorando, porque uma amiga dele disse que a Thérèse pegou o trem, ele vai rápido para entrar no trem, que já está chegando na estação, e sofre um acidente, né? Um acidente fatal. E nesse momento, então, o trem parte, depois que o corpo dele é retirado dos trilhos, Thérèse está no trem, né? E o corpo dele está ali, vocês veem a carta, né? Aqui um close, né? Que dá na carta, a carta para o Biquet, e assim se encerra esse ciclo, né? Das cartas, e Thérèse volta, então, para o convento, né? Mas é um filme interessante, porque ela havia mandado Denise para ficar com os avós, né, paternos no interior, e, na verdade, não fica claro no final desse filme se ela iria ou não, né, se encontrar com ele, né? Isso é um aspecto interessante que fica, né? Não é dito, como o Melville gosta muito dos silêncios, né? Nada é dito desnecessariamente, né? E aí vocês têm uma última imagem, né? Ela no trem, né? Esse mesmo trem que atropelou Max, né? Então esse ciclo também, esse tema do destino, né? De várias cartas provocando, né? Um acidente. Né? Passamos agora para o outro filme, né? Já que meu interesse é fazer essa conexão à francesa, um pouco rápido, mas uma conexão que, tanto quanto eu saiba, se eu não vi, né? Em outros... Não em relação a Melville e a Max Ophüls, porque, né, em relação a eles, sim, há uma estreita conexão, né? Melville havia feito um filme, né, em 48, né, Carta para uma Mulher Desconhecida, de uma Mulher Desconhecida, né, baseado num romance do Stefan Zweig, né? A história é de uma jovem, né, Lisa, uma adolescente que se apaixona também por um sedutor, né? Um pianista muito promissor, né?
e que tem vários casos, ela o vê chegando sempre com várias mulheres, mas ela tem uma adoração por ele, né? Os pais, né, partem para a cidade de Linz, a história se passa em Viena, mas ela se recusa aí, acaba indo, mas ela recusa o relacionamento, né, com, no caso, esse tenente, e afirma que ela já está, né, envolvida, então ela tem sonhos e ilusões, né, com Stefan, que já está envolvida com outro homem, né? Ela parte, volta para a Áustria, e lá ela se encontra, ela sempre busca saber onde ele está fazendo concertos. Ela começa a trabalhar lá e tem uma vida independente, então uma mulher também, né, que tem uma autonomia, mas tem essa quase que uma obsessão, né, por Stefan. E eles ficam juntos, né, uma noite, e ele parte para a Itália, e desse encontro amoroso nasce o filho Stefan, né, que aí você já vem praticamente 10 anos depois, e ela é casada, né, com Johann, e sem nenhum contato com a Stefan. Mas nessa noite em que eles saem para ir à ópera, ela vê, né, Stefan está lá, e ele tem a impressão de conhecê-la, e ele procura por ela, e os dois têm novamente, né, um encontro. O marido, né, vê aquilo e pede a ela para não, né, se ela sair de casa, não tem como ela voltar, para ela não abandoná-lo, não abandonar o filho, não abandonar a honra, inclusive, né? Mas ela diz que isso é mais forte do que ela, e ela volta, mas ela tem uma grande decepção, porque, na verdade, o Stefan nem se lembrava bem de quem ela era, né? Ela havia colocado o filho para voltar para a escola interna, e no trem, né, havia tifo, né? E no vagão que eles estavam, que deveria ficar de quarentena, então o filho e ela pegam tifo, e ela morre, mas antes de falecer no hospital, um pouco depois do filho dela, ela escreve essa carta, né? Então a carta começa, né? Quando você estiver lendo essa carta, eu estarei morta, né? E o Stefan recebe essa carta, e depois de ler, conhecer, né, o filho, que ele nunca soube que teria, né, se lembrar, né, por um processo aí, dela, ajudado pelo servente dele, pelo auxiliar, né, o senhor que trabalhava na casa dele, ele se lembra, né, e fica atormentado. Essa noite ele iria fugir, porque o marido, né, de Lisa, havia desafiado para um duelo, mas depois de ver tudo o que aconteceu, ele resolve, né, sabendo, inclusive, que vai provavelmente morrer, ele vai para o duelo, né? Esse filme ele tem vários aspectos extremamente interessantes, inclusive o fato da carta, ele lê a carta, mas é uma voice-over dela, né? Há um estudo sobre esse filme no último livro do professor Martin Winkler. Aliás, agradeço, Martin, pela sua presença aqui, né? Mas no livro Ovid on Screen, porque o vídeo, né, tem também toda uma tradição das cartas de mulheres, né, para os seus maridos ou amantes, escritas por Ovídio, e uma conexão, então, desse tema, né? Mas esse filme ele é extremamente sofisticado, e tem um trabalho, né, um capítulo sobre ele no livro do professor Martin, que vai falar no último dia desse encontro, né? Então, vocês veem, né, essa é a última página da carta, né, e como se ela tivesse terminado abruptamente, essa mancha, né, da tinta aí, né? Muito bem. Esse tema, né, das cartas, a carta com a sua função dramática não é um tema novo, né? A gente já encontra a carta, que em grego significa deltos, né, na tragédia grega, em Ésquilo, em Sófocles, né, em uma cena de Prometeu, né, a tragédia em que ele fala das tábuas, significa tábua, né, como a gente diria carta, mas é o material em que se escrevia, né? Ele usa falar tábuas da memória, em Ésquilo, né? Então nós temos em Sófocles, né, Djanira falando, né, também usando esse termo, mas é principalmente em Eurípides, né, e há um estudo sobre esse tema da professora Filomena Irata, que foi minha orientadora de doutorado, né? Meu doutorado foi sobre tragédia grega, então daí também essa conexão. Mas sobre as cartas na tragédia grega, né?
No caso, uma das cartas mais famosas é a carta deixada por Fedra, né? Tema, aliás, né, de uma peça de Racine também, posteriormente, mas Eurípides escreve essa peça a Hipólito, né? Em que Fedra, madrasta de Hipólito, por ele não querer nada com ela, né? Ela o acusa, né, por vingança de tê-la violado, né? E no final da tragédia, essa carta tem efeitos terríveis, porque o pai de Hipólito, marido de Fedra, né, ele usa de uma maldição né, que ele tinha para amaldiçoar o filho que morre no acidente, né, com os cavalos. Então, há aí um vaso, né, grego que tem um detalhe, né, de Hipólito nos seus cavalos, né, com seus cavalos. E, além dessa carta, né, na tragédia Hipólito, a gente tem outras tragédias, como Ifigênia em Aulis, onde há duas cartas, uma carta que Agamemnon manda, que ele não quer sacrificar a filha dele para ir para Troia, ter ventos para ir para Troia, mas ele manda pedindo para a filha vir, depois ele desiste, mas a carta é descoberta e acaba que Ifigênia vem, Ifigênia é morta, né, sacrificada, mas em outra peça de Eurípides, a Ifigênia em Tauris, a deusa, a divindade, havia retirado, salvo Ifigênia no momento do sacrifício, e levada para ser sacerdotisa dela, né? E Ifigênia está em Tauris até que chega o seu irmão Orestes com o amigo Pílades, e eles descobrem, né, uma cena de reconhecimento famosíssima que está ligada a uma cena longuíssima, que é com essa carta. Essa carta aparece em cena, né, uma carta, né, múltiplas dobras, então se vê ali o tamanho dessa carta, né, que Ifigênia escreve para dizer a Orestes, irmão dela, que ela estava viva, sem saber que quem estava na frente dela era Orestes disfarçado, né? Por que eu toquei nessa questão da carta, né, na antiguidade grega? Em parte, para mostrar, né, esse aspecto da carta como elemento dramático que já vem desde a Antiguidade Clássica. Vamos fazer essa conexão. Mas também pelo terceiro filme, que é um filme que tem uma conexão também com a Antiguidade, né, com o mito de Helena, no caso de Troia. Esse filme está ligado a um livro do Paulo Emílio Salles Gomes, importantíssimo brasileiro, né? Foi militante político, fugiu para a França, se exilou, foi historiador, crítico de cinema, professor da UNB, da USP, escritor de ficção e de crítica literária e fundador da Cinemateca Brasileira, né? Paulo Emílio é muito reconhecido internacionalmente, né? Houve, em 2013, em Montpellier e Perpignan, um colóquio sobre Paulo Emílio e Jean Vigo, né? Eu tive a alegria de participar desse colóquio, né? E depois saíram as publicações nesse volume da revista Archive, onde, inclusive, tem um artigo em que eu analiso, comparo um filme do Jean Vigo, Atalante, com Duas Vezes com a Helena, né? Mas Paulo Emílio é um autor muito respeitado no exterior, porque ele escreveu em francês esse filme, Jean Vigo, esse livro, né, que é considerado um grande livro sobre a obra desse fantástico também cineasta francês, que foi Jean Vigo, né? E ele tinha conexões muito importantes com todo esse mundo, né, cinéfilo, né, na Europa, principalmente. Aí vocês veem ele em São Paulo recebendo o Henri Langlois, que era também cinéfilo e importante personagem para a formação da Cinemateca Francesa e manutenção dessa Cinemateca, né? Paulo Emílio, além de crítico, foi também escritor de ficção. No ano em que ele morreu, um ano antes de morrer, aliás, ele morre no mesmo ano que o Henri Langlois, né? Mas ele escreveu esse volume de ficção, é um conjunto de 3 contos, chamado Três Mulheres de 3 PPPs. Os P se referem a Polidoro, né? Esse nome que vem também da mitologia grega, e tem uma razão aí, e são 3 contos, né? Ou formam um conjunto que em todos tem uma história que ela é recontada depois por meio de diário, de carnês, né? Como se fossem revelações, então, por escrito, né? E uma delas, sobre uma delas até o Teodoro, né, meu colega já escreveu, que é o Ermengarda com H, né? E uma delas é Duas Vezes com Helena, que é o primeiro conto do livro.
e foi levado para o cinema em 2 filmes, do Saraceni, Ao Sul do Meu Corpo, e do Mauro Farias. O filme do Saraceni, eu não vou entrar muito nele, porque o tempo também já está limitado, mas ele tem Ana Maria Nascimento e Silva, essa belíssima e importante atriz brasileira, já falecida, né? Mas que faz um papel de uma Helena bastante austera, mas ao mesmo tempo extremamente sedutora, né? E na versão mais recente, né, nós temos Polidoro, feito pelo Fábio Assunção, uma cena em que ele está em Paris, ele vai para Paris a conselho do seu professor, a quem ele adorava, era o mentor dele, e ele recebe cartas e trocam cartas, né? Em que os conselhos do que assistir na Cinemateca, do que conhecer dos bares, dos restaurantes, enfim, da vida cultural. E quando ele volta ao Brasil, ele volta sabendo que o seu professor vai se casar com uma moça chamada Helena. E ele vai encontrá-los, né? Mas Helena está sozinha e o professor os deixa sozinhos num chalé, né? E aí eles têm um relacionamento amoroso, né? E esse é o primeiro encontro, né? Ele se apaixona por ela e pensa que ela se apaixona por ele, mas depois se despedem e nunca mais se encontram, exceto 25 anos depois, né? Em que nesse segundo encontro é revelada, né, que a paternidade, né, de um filho de Helena, porque o professor não podia ter filhos, e aí planejou todo um esquema com a sua esposa, o professor Gregório, então, faz um papel um pouco aí do destino, né? Mas esse jovem faleceu, né? E esse é o período da ditadura, então tem um tema extremamente político também, no livro e nos 2 filmes, né? E no mesmo dia, assim como o personagem do Stefan, do Orpheus, no mesmo dia em que Polidoro sabe que ele teve um filho, ele sabe que esse filho faleceu, né? E o filme termina com ele numa solidão e revolta contra o professor, que ele faz um papel de um destino, mas não um destino, né, sobrenatural, um destino humano, de alguém que tentou planejar, né, e com dolo até, né, articular, né, a possibilidade dele ter um filho que seria um filho perfeito, porque seria do aluno também, de que ele mais gostava, enfim, né? Então, tem toda também uma questão de numerologia e referências à vida em São Paulo, né? Mas, enfim, são 3 filmes, então, né? Concluindo aí essa conexão, que eu digo a francesa, porque, de certa forma, não se trata, eu nunca vi nenhum artigo que estabelecesse conexões entre esses filmes e as referências, né? Principalmente do Duas Vezes com a Helena, ao Orpheus e ao Melville, né? Mas eu concluo, então, parafraseando a Jeanette Vincenot, que num maravilhoso livro chamado Melville, né, um americano em Paris, considerando, né, o tanto que Melville apreciava o cinema americano, vocês vão poder ver isso com o professor Martin no último encontro, mas nesse livro ela diz, né, e aí eu também acompanho, adicionando minha voz aos que têm sido fascinados pelo trabalho de Melville e aos próprios comentários de Melville, não posso alegar originalidade. No entanto, trago minha própria perspectiva, como foi mostrado, né? E aí eu concluo ainda, e uma sugestão de que haja um diálogo, incluindo nessa rota, né? Que não seja uma rota de colisão negativa, mas nessa rota de franceses e americanos, também os gregos e paulistanos, né? Então, é isso. Muito obrigada, né? E se, além da conversa, qualquer comentário, qualquer contato, vocês têm meu e-mail institucional e meu e-mail no Gmail, que não por acaso é Deltos, né? Obrigada, então. Muito obrigada por estar aqui. Só eu quem te agradeço. E Fique à a Cecília, e também aos diretores das alianças, né, de Brasília e de Belo Horizonte,
Eu estudei na Aliança Francesa há muito tempo atrás, quando jovem. Fiz meu doutorado em Paris, né? Curiosamente, uma biblioteca de bairro, é um bairro oriental, 13e, ela tinha o nome de Jean-Pierre Melville. É uma biblioteca que eu frequentei e que tinha também, né, os velhos VHS, né, eram nos anos 90. Então, eu tenho aí, curiosamente, alguma memória assim, né, assim como dos cineclubes, a Cinemateca, né, que eu também frequentei com muito prazer. Também voltei em 2008, 2009, para um pós-doutorado em Paris. Minha conexão com a cultura francesa, eu diria que é quase tão grande, ou se não maior, do que com a cultura grega antiga. Então, né, eu vou falar de um filme francês. Ele não tem conexão direta com a cultura grega, mas ele me permite também introduzir alguma coisa da crítica de cinema francesa, né? A turma dos cahiers de cinema, que é tão importante. Eu vou falar, eu espero poder ter tempo para chegar lá, né? Vou falar de um artigo famoso do Jacques Rivette e também de um grande crítico, talvez o maior crítico de cinema francês da segunda metade do século XX, que é o Serge Daney, né? Que morreu em 91, infelizmente, né? Novo, de AIDS. Bom, eu vou estranhamente confiar, se é que isso é possível, né? Eu tenho um PDF aqui, mas não quero dividir a atenção, imaginando ser possível, talvez, prender a atenção pela fala, mais especificamente pelo tema. Eu acho que eu vou ser talvez um pouquinho desagradável, né? Porque eu vou falar de um filme bastante contundente. Eu começo, então. Agradeço a Cecília a sugestão do título, ela acertou plenamente, mas foi a partir de conversas, né? E dizendo que minha escolha desse documentário, do finalzinho de 1955, é um curta ou média-metragem de meia hora e mais um minuto, do Alain René, Nuit brouillard, em português, Noite e Neblina, que traduz melhor, né, com seus dois N's iniciais, a expressão alemã Nacht und Nebel, cujos dois N's iniciais eram marcados, os deportados, a serem exterminados mais rapidamente nos campos de concentração. Então, numa possível conjunção, né, com os inumeráveis cadáveres dos que em 2020 morreram de Covid-19, se deve, no caso do Brasil, a uma também possível dimensão de genocídio, como o dos judeus nos campos de extermínio alemães na Segunda Grande Guerra, causado aqui pelo desleixo ou por uma estratégia necropolítica do desgoverno que tentou banalizar ou escancarar numa escala massiva e com uma quase indiferença a morte e os mortos. Mas
apesar da surpreendente e aterradora volta recente, ou nos últimos tempos, ao poder em países como os Estados Unidos da América, a Hungria ou o Brasil, o nazismo e sua política de extermínio dos judeus e ciganos na Segunda Grande Guerra, com seus campos de concentração, tem algo de específico historicamente e que não se deixa exatamente comparar ao possível genocídio que aconteceu em 2020 e que não se e ainda está acontecendo no Brasil. O que, portanto, me levou, num primeiro momento, a falar desse conhecido documentário do René foi o modo como aí são expostos de maneira crua, direta e quase insuportável, não só os restos corporais, como seus cabelos e ossos, mas também os cadáveres nus e descarnados, às vezes até mesmo sem as cabeças ou outras partes dos corpos, amontoados no chão ou sendo jogados em imensas covas coletivas. Obviamente, um tal tipo violento e horrível de exposição de cadáveres só se torna compreensível ou aceitável se pensada primeiramente a finalidade não de entretenimento ou prazer, audiovisual ou narrativo, mas de informação histórica e de educação ético-política básicas deste documentário, função do cinema tão legítima quanto a da experimentação formal de vanguarda, mas tão esquecida ou negligenciada quanto esta. Então, um documentário que foi encomendado a Alain René pelo Comitê de História da Segunda Guerra Mundial e que, por sua curta duração, pôde ser exibido na França com alguma facilidade, não só no circuito de cineclubes, mas também nas escolas a partir dos últimos anos do ginásio ou no segundo grau, ou liceu, como, aliás, né, irá lembrar o Serge Daney, no ensaio crítico autobiográfico, que eu vou citar depois, é o último ensaio que ele escreveu, Le Travelling de Capot. E seria preciso dizer ainda que essa exposição de cadáveres de restos corporais não se dá logo no começo do filme, mas apenas após os primeiros 20 minutos, que descrevem a violência e a humilhação tão horríveis quanto o destino dos cadáveres, dos dias e das horas que antecedem a morte dos deportados, então já famélicos, desde o embarque nos trens que os levarão, meio amontoados nos vagões, aos campos de concentração. E também que essa descrição dessa horrível subvida é enquadrada por uma outra que primeiramente informa como, a partir da ascensão do nazismo, foram arquitetonicamente pensados e construídos de maneira fria e calculada os campos de extermínio, assim como também o núcleo dessa descrição de um fim de vida de trabalho e fome, quando não de outras violências físicas, é entremeado por aquela de uma vida relativamente à vontade dos soldados ou dos médicos e enfermeiras alemães que vigiavam, controlavam e depois executavam sumariamente esses prisioneiros. Dessa descrição fará parte, portanto, não só o uso racional e pensado destes últimos dias de vida dos prisioneiros, como trabalho em larga escala
de uma mão de obra gratuita, inclusive para o acabamento de partes dos próprios campos de concentração, mas também o extremo racionamento de comida, que podia se reduzir a um prato diário de sopa rala, que passa a ser, então, o objetivo maior e imediato de quem sabe corporalmente que, sem este prato, ele não poderia sobreviver. Mas também prato de uma sopa diurética que os obrigará à noite a ir inúmeras vezes a umas sujas latrinas, fazendo com que um sistemático emagrecimento leve estes corpos a finalmente não pesarem mais do que 30 quilos. E isso em noites curtas, com um despertar forçado na madrugadora aurora de um sono entrecortado e quase impossível em dormitórios com camas estreitas e ocupadas por 2 ou 3 irrequietos e mal cobertos adultos, perfazendo assim um conjunto penoso de funções orgânicas básicas sempre mal satisfeitas. Enquanto o capô, uma espécie de subchefe, pode levar à noite para seu quarto individual algumas moças mais bem nutridas, ou beber e se divertir com elas numa espécie de bordel, e o comandante habitar bem confortavelmente a sua grande casa, onde sua mulher poderá, inclusive, receber com elegância alguns convidados no fim de semana. E, no entanto, mesmo em condições de vida tão penosas, é extraordinário o registro fotográfico que permite detectar o desejo e o poder que estes prisioneiros ainda têm para os mais variados trabalhos manuais de confecção de pequenos objetos artísticos, em geral escondidos, ou para a leitura, por exemplo, de pequenas bíblias também escondidas, e a escrita dos mais variados gêneros de anotações, ou ainda para formas de convivência e organização política interna à maneira de pequenos sindicatos. Outro detalhe curioso, aí entre aspas, em sua extrema crueldade, é o fato, bem registrado por fotos, de que o encaminhamento dos prisioneiros para as câmaras de gás, modo mais eficaz e menos dispendioso de execução, como se eles estivessem indo apenas tomar uma ducha, se dava muitas vezes ao som de música erudita tocada por uma pequena orquestra. Mas, se assim está sendo indicado, à maneira de um breve parafrástico resumo, o conteúdo básico deste documentário, seria preciso agora dizer o que, sem dúvida, é o mais importante e precederia este conteúdo básico em ordem de prioridade. Não só o material de imagens e texto e música de fundo, mas também, sobretudo, a montagem, que seria o trabalho específico do diretor. Quanto ao material, comecemos pelas imagens fotográficas ou cinematográficas, que, quando em preto e branco e retratando um passado de, então, pelo menos 10 anos, são todas de arquivos aos quais René teve acesso por intermédio de seus assistentes historiadores, Henri Michel e Olga Wormser, as do Museu de Auschwitz, a de um Instituto Real documentário na Holanda, e as disponíveis em Paris da televisão francesa, da Gaumont ou das associações de antigos deportados.
Mas, no entanto, o filme não só irá começar, como será entremeado aqui e ali, e também terminará com filmagens, então, 1955, atuais e em cores, das ruínas de alguns campos de concentração e de cidades próximas e ao fundo, como se, por contraste, para evitar um possível romantismo cinematográfico, a expressão é do próprio Alain Resnais, das imagens em preto e branco, que, segundo o próprio Resnais, não seria de modo algum de bom tom, então, mas evitando, de todo modo, uma ficcionalização ou dramatização romanesca qualquer dessa subvida, precedendo uma quase certa execução. Já o texto, que exclui qualquer fala ou diálogo interno, a sequência de imagens mudas em preto e branco, desses arquivos, os campos de extermínio, então, ele assume a forma de um sóbrio e contundente comentário em prosa a essa sequência de imagens mudas por uma voz em off, lida quase sem nenhuma ênfase por Michel Bouquet, que é como se a de um narrador, mas, detalhe decisivo, ele foi encomendado por Resnais a um escritor-poeta, Jean Kerrol, que conhecia por experiência pessoal direta, enquanto um antigo deportado que havia sobrevivido, a vida dos campos de concentração. O making-of do filme, feito por Sylvie Lindeperg, existe um filme inteiro, sobre esse filme, dessa autora, estudiosa de cinema, pôde, aliás, revelar não só uma primeira demora de Jean Kerrol na escrita, ao ver pela primeira vez as imagens selecionadas por Resnais, demora devido a um profundo estado depressivo causado por este confronto, mas também, uma vez acabada uma primeira versão de seu texto, a intervenção necessária de Chris Marker, é um cineasta conhecido, por exemplo, por lá GT, feito com uma sucessão de fotos, mas outras coisas também, para acabar de fazer os ajustes entre o texto e as imagens, que Jean Kerrol não estava suportando mais, então, rever, sendo que só a partir do texto revisado por Chris Marker, Kerrol se dispôs a trabalhar na sala de montagem, às vezes já tarde da noite, os detalhes de cada frase com Alain Resnais. Se eu quisesse dar não só um exemplo duplo deste texto de Jean Kerrol, sem dúvida muito superior ao resumo parafrástico que eu fiz do núcleo dessas cenas de deportação e dos campos de extermínio, mas, mais precisamente, o dos seus primeiro e último parágrafos, que enquadram, enquanto imagens pretensamente idílicas e em cores, enquanto imagens pretensamente idílicas e em cores mostram o que tinha, então, restado de alguns campos, então, que enquadram o conjunto do texto, indicando o quanto a sua finalidade política é a de um alerta para a ressurgência, ou mesmo a já presença disfarçada de outras formas de fascismo, racismo, eu proporia as seguintes traduções dos dois. Então, o enquadramento exatamente do filme. As traduções são minhas para o português do texto do Jean Kerrol, que está editado em livro hoje, pela editora Fayard desde 1997. Então, do primeiro, mesmo uma paisagem tranquila,
mesmo um prado com voos de corvo, colheitas e montes de erva cortada, mesmo uma estrada onde passam carros, camponeses e casais, mesmo uma aldeia para férias, com uma feira e um campanário, podem simplesmente conduzir a um campo de concentração. E agora do último. A nós que olhamos, não é do verbo haver, que olhamos sinceramente para estas ruínas, como se o velho monstro do campo de concentração estivesse morto debaixo dos escombros. Nós que fingimos recuperar a esperança diante desta imagem que se distancia, como se estivéssemos curados da praga do campo de concentração. Nós que fingimos acreditar que tudo isso é de um só tempo e de um só país, e que não pensamos em olhar ao nosso redor e não ouvimos que se grita sem parar. Eu ia falar também, né, rapidamente da trilha sonora, né, a música de fundo do Hans Eisler, que, né, paradoxalmente, ela se torna mais amena quando os cadáveres começam a aparecer em profusão, em um ritmo que vai ser descrito assim pelo próprio Alain René, né? Dizendo, né? Em Nuit et Brouillard, quanto mais violenta a imagem, mais leve é a música. Mas, né, para situar melhor agora o distanciamento sóbrio e anti-espetacular obtido por René, tanto com o texto de Jean Carroll, quanto com sua própria montagem, eu quero retomar um instante o ensaio já citado do Serge Daney, porque nele, né, ele retoma, né, o Daney, um breve artigo de Jacques Rivette, de l'Abjection, que está no número 120, que é de 1961, da revista Cahiers de Cinéma, artigo que fez escola no grupo dos Cahiers, por criticar violentamente o filme de 1959, também sobre os campos de concentração, com o título Capô, do italiano esquerdista Gillo Pontecorvo, não por sua mensagem política explícita, mas pelo modo como ele quis, numa cena violenta de um suicídio de uma prisioneira que se joga numa cerca de arame farpado eletrificado, que é representado pela atriz Emmanuelle Rivat, embelezá-la com um traveling dianteiro, de modo a reenquadrar o cadáver de baixo para cima, numa contre-plongée, e aqui eu cito o Rivette, tendo cuidado de inscrever exatamente a mão levantada num ângulo de seu enquadramento final, o que vai levar a Rivette a dizer que o homem que decide filmar assim uma tal cena, e aqui eu cito de novo, tem direito somente ao mais profundo desprezo. Ora, esse juízo negativo de Rivette tinha como pressuposto positivo exatamente a consciência lúcida e quase impessoal de Alain René em sua montagem de Nuit et Brouillard, fazendo do filme algo com que ninguém se habitua, e levando Rivette também a formular depois
uma difícil questão ética que poderia dizer respeito a inúmeros filmes. Aqui eu cito o Rivette, um trecho que o Serge Daney também vai citar. Aqui, numa tradução minha, existem coisas que só devem ser abordadas no temor e tremor. A morte é uma delas, sem dúvida. E como, no momento de filmar uma coisa tão misteriosa, ou seja, a morte, não se sentir um impostor? O que, por outro lado, levou Serge Daney, que tinha tido um batismo de fogo como cinéfilo, assistindo justamente o documentário de René, a dizer o seguinte deste filme, estabelecendo também um padrão de juízo crítico para o cinema, do qual ele jamais irá depois abrir mão. E aqui eu cito, né, o Serge Daney. Eu sentia que as distâncias colocadas por René entre o assunto filmado, o sujeito filmante e o sujeito espectador eram, em 1959, como em 1955, as únicas possíveis. Aí eles perguntam, né? Não ia roiar um filme belo? Não. Um filme justo. Só um instantinho. É Capô que queria ser um filme belo e que não o era. E sou eu que não faria jamais muito bem, ou que não farei jamais muito bem, a diferença entre o justo e o belo, donde o tédio, nem mesmo distinto, que foi sempre o meu diante das belas imagens. Eu não sei se eu acho que o meu tempo já deve ter acabado, né? Eu poderia terminar aqui, enfim, o que eu ia lembrar, né, é que o Serge Daney, no final, para dar um exemplo do que era então, né, o que ele considerou então, né, uma abjeção em termos de imagens, ele vai citar um coro. Eu lembro disso, né? Eu já sou mais velho, de cantores famosos e ricos cantando We are the children, we are the world. Com uma montagem que misturava essa imagem desses cantores com a de crianças famélicas na África, né? Já que assim, né, esses cantores, de algum modo, substituíam e apagavam, né, essas crianças famélicas, na verdade, não fazendo mais do que a publicidade de si mesmos, né? Eu diria que, um pouco mais recentemente, né, alguém parece ter se insurgido com uma versão também humanitária e embelezada dos campos de concentração, que foi o Godard, né, criticando a lista de Schindler. Né? Essa é uma pequena história, né? Eu acho que eu poderia terminar por aqui. Curiosamente, eu tinha também, né, lembrado aqui de um artigo recente do Eduardo Scorel, justamente falando que no último Festival Brasileiro de Documentários, o É Tudo Verdade, não é? Ele sentiu a ausência do tema da pandemia. Como se, não é? Aí ele cita, não é? Uma outra coisa, uma coisa que está até num livro, né? O cinema do real, organizado também pelo Amir Labak,
dizendo, né, de uma estranha tradição brasileira que não tem registro fotográfico nenhum da Guerra do Paraguai, assim como não tem nenhum filme também, registro cinematográfico de Canudos, né? Vejamos, né? Eu acho que é cedo para saber se algo ainda não pode vir, né?